É isso aí, voltamos e voltamos com uma pauta muito pertinente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual tem sido ultimamente a sua dor? Dor de cabeça? Enxaqueca, dor no ouvido, dor na coluna, joelho. Hoje nós vamos falar para vocês aqui, conversar contigo a respeito de dores crônicas. É um método muito bacana que a nossa fisioterapeuta, a doutora Valquíria Fernandes, vai passar para todos nós aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? É um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu quero saber tudo, porque eu vou perguntar, hein? Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui nesse programa, sempre melhor. Obrigado, Renato, pelo convite, obrigado, pessoal. Eu que sou de Natal e estou aqui exclusivamente em São Paulo para poder ajudar aqui essa audiência maravilhosa de vocês. Olha, é uma honra. Eu estava até conversando com essa amiga, paciente. A Raíssa. A Larissa. Raíssa. Raíssa, eu falei assim, gente, como eu amo Natal, já quero ir para Natal depois daqui desse programa. É maravilhoso. Doutora Valquíria, fala pra gente, explica para toda a população o que vem a ser uma dor crônica. Dor crônica, classicamente, é o que a gente divide pelo tempo. Sim. Então, um paciente que tem uma dor aguda aconteceu agora, uma dor crônica, ela tem mais de 3 meses. Só que existem algumas diferenças que são mais do que isso. Não, ela é mais de 3 meses, só que se você pensar uma dor aguda, é mais fácil de tratar. Uma dor crônica, ela é muito mais complexa de tratar. Uma dor aguda, ela é pontual. A pessoa fala, eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor aqui. Uma dor crônica, ela é mais difusa. A pessoa fala, é uma dor nessa região, é uma dor que está aqui, daqui a pouco está ali. É uma dor que está pegando o corpo. Então, ela começa a se tornar mais difusa, ela começa a se tornar mais complexa. Então, é mais difícil o tratamento para uma dor crônica. E, doutora, você tem percebido que a população em si, ela anda com muitas dores crônicas? Você tem percebido isso? Mediante até mesmo os seus procedimentos, o método que você vai passar para todos nós aqui daqui a pouco? Sim, na verdade a gente tem aí uma média de mais de 30% da população que tem dor crônica. Então assim, aquela dor que não foi tratada, aquela dor que foi automedicada, a pessoa fica lá tomando um remédio, mascarando aquela dor que ele tenta fazer algum tipo de procedimento para mascarar a dor, só para melhorar naquele momento, mas não é um tratamento. Então quando ela volta pior. Então eu tenho uma recorrência, por exemplo, dor lombar, que é nessa parte mais baixa da coluna. A pessoa ela começa com uma dor aguda, aí ela toma às vezes um medicamento mascara a dor, melhora, ela acha que não está ruim, daqui a pouco aparece de novo. Aí na hora que ela vai tratar já tornou uma dor crônica, e aí ela tenta fazer um tratamento, não faz direito, ela torna uma dor recorrente. Então se torna muito mais difícil o tratamento. Você percebe também, doutora, que as pessoas ultimamente, elas, como você acabou de falar, elas têm auto-se medicado, e além delas se automedicar, um dos motivos pela qual traz e faz com que a pessoa venha ter a dor crônica são falta de exercícios, determinados trabalhos que tanto homem que pega do pesado, mulheres que faz a faxina também, e depois desses exercícios pesados, eles não fazem um alongamento e tem causado também muitas dores crônicas. Concordo com você. Vou organizar aqui para a gente entender. Sim. Existem 4 pilares em que são fundamentais. Então, assim, se eu vou tratar um paciente, imagina eu estou lá no meu consultório, chegou uma senhora com uma dor crônica, eu preciso fazer a minha avaliação dentro da fisioterapia com ela, usando um método muito específico para tratar essa dor, mas existem 4 pilares básicos que servem para qualquer pessoa. Então, primeiro, sedentarismo. A pessoa não pode ser sedentária. Então, assim, as melhores evidências científicas são para fazer exercício. Então, eu preciso que o paciente não adote mais essa questão do sedentarismo e comece a querer mudar. Porque não adianta eu querer tratar esse paciente e ele também não querer mudar. Verdade. Então, já começa por aí. Vamos fazer exercício, beleza. Não, eu não consigo ainda. Beleza, eu vou te propiciar, eu vou ajustar seu corpo, eu vou reequilibrar seu corpo para que você possa a partir disso. Mas depois tem que fazer. Segundo, alimentação. Não adianta a pessoa ter hábitos horríveis, sendo que, por exemplo, se eu como uma alimentação ruim, um fast food, um junk food, né, aquela alimentação mais pesada, mais gordurosa, a mucosa interna do intestino que vai absorver, ela começa a se inflamar. Então, um paciente com dor crônica geralmente tem uma alimentação ruim, geralmente tem uma inflamação interna nessa mucosa do intestino e os hormônios não são liberados da forma correta. Então, já começa a alterar toda a fisiologia dela. Então, eu estou falando de coisa básica que é exercício, coisa básica que é alimentação. O estresse. Se eu tenho um nível de estresse muito alto, eu altero também essa questão do meu corpo, essa questão hormonal. Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão da meditação, do mindfulness, de eu conseguir, por exemplo, parar um momento do meu dia e ter uma atenção plena, em conseguir realmente sair do automático.
Então existem essas questões que exercício, alimentação, o estresse, o sono é essencial. Gente. As pessoas precisam dormir de 7 a 8 horas. Desculpa te cortar, mas só para finalizar. Nada, de tranquilo. 7 a 8 horas por dia com sono de qualidade. Não adianta eu dormir muito e não descansar, não adianta eu dormir pouco e dizer... Não, são 7 a 8 horas por dia com qualidade. Então, isso é básico para o tratamento de qualquer dor crônica, para daí eu ter realmente um método que eu vou avaliar e descobrir a causa desse mecanismo para ir cada vez mais assertivo. Mas eu preciso que o paciente me colabore com esse lado. Não tem mágica, não tem mágica. Fazer jus, né, não? Exatamente. Eu gostaria até que você frisasse bastante, porque tem muitos empresários, muitos palestrantes que têm dado palestras aí, influenciadores também, que vem falando, olha, se você quer ser bem sucedido, você precisa dormir de 5 a 6, durma menos, acorda bem cedo e trabalha até tarde, porque aí você vai produzir mais e além de você produzir, você vai estar galgando posições mais elevadas e mais para frente você vai poder descansar. E agora você acabou de relatar que todo paciente, a população precisa dormir o horário certinho, que é de 7 a 8. Gostaria que você frisasse bem a respeito da qualidade do sono da população. Super importante. Qualidade do sono é essencial. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo, por exemplo, 5 horas da manhã, eu tenho que dormir cedo. Sim. 10 horas da noite, eu tenho que ir para a cama. Então, se eu sou a pessoa que eu durmo mais tarde, eu tenho que acordar mais tarde. Então, se um dia eu tive que sacrificar meu sono, porque eu precisava fazer algumas coisas, 2 dias, 3 dias, já começa a ficar complicado. Então, eu preciso repor isso daí. Agora, se eu estou sacrificando meu sono durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, a conta vai chegar. E aí é por isso que a gente tem esse aumento de dores crônicas da população. Então, o sono, ele é essencial, ele é fundamental e ele é básico para todos os pacientes. E a dor crônica em si, por exemplo, nós tivemos aí, a gente tem sempre recebido aqui vários médicos, doutores falando sobre várias hipóteses de saúde e também a gente engloba a pandemia. Nós vimos que nesses últimos 3 anos, completando agora 3 anos, a pandemia veio e fez um regaço na população no mundo inteiro em geral. A dor crônica, ela agravou mediante a pandemia ou ela já estava muito grave? Você diz que 30% da população sofre de dor, mais de 30% da população sofre de dor crônica. Ela já estava em estado grave antes da pandemia ou ela veio muito grave após a pandemia? Ela piorou depois da pandemia. Depois. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais sedentárias. As pessoas pioraram a alimentação delas. Então, ela piorou sim depois da pandemia. Mas é aquela história. Se eu tenho uma dor crônica ou se eu sinto que está piorando, tem tratamento. E aí, quando você me pergunta, tá, mas como que funciona esse tratamento, Val? Como que um paciente com uma dor crônica pode fazer um tratamento? Eu acho que é importante a gente frisar o seguinte. Depende do momento que o paciente está. Se eu tenho um paciente que está exatamente com 3 meses, é uma coisa. Se eu tenho um paciente que está com 10 anos, é outra. Então, assim, o paciente tem 10 anos de dor naquela região. Vamos parar, vamos sentar e vamos fazer uma anamnese, que é a avaliação, o primeiro passo da avaliação, para eu realmente entender como que está o corpo dessa pessoa, né? Eu vou fazer perguntas, eu chamo de perguntas certas. Eu preciso fazer as perguntas assertivas que eu entendo o mecanismo de cada pessoa. Se eu pegar você ou se eu pegar outra pessoa, é diferente, não é? Sim, sim. Nem todas as pessoas são igual ao Renato. Então, tipo, é diferente. Eu não posso tratar do mesmo jeito as pessoas. Eu preciso personalizar. Eu gosto muito de dizer que fisioterapia não é protocolo. Falo assim, se eu quero tratar a dor crônica, não adianta eu querer tratar igual. Eu preciso entender quais são as diferenças de cada pessoa. Existe um pilar muito importante que a gente usa, que é a questão da mobilidade. Inclusive, você comentou no começo do programa da sua fala. A mobilidade de cada articulação, tipo assim, eu entendo, eu tô aqui, ó, dobrando meu cotovelo, flexionando meu cotovelo. Eu tenho uma mobilidade que é esperada. Se eu diminuo essa mobilidade aqui, a minha mão não chega mais no meu ombro. Então, tipo, o que vai acontecer? O meu ombro vai acabar gerando alguma adaptação, o meu punho vai gerar uma adaptação para que esse movimento aconteça. A pessoa que não consegue, por exemplo, uma mulher, às vezes ela não consegue mais fechar o sutiã. Então, tipo, ela tem uma dificuldade no ombro que não está chegando mais lá, ou no cotovelo, e ela vai adaptar os outros movimentos, porque esse movimento ele vai acontecer até o limite. A hora que ela não conseguir mais, ela vai criar um de outro jeito. Então, a gente chama isso de movimento funcional, é um movimento que eu preciso fazer todo dia. Então, se uma articulação não está funcionando legal, as outras vão acabar sobrecarregando para isso acontecer. Então, assim, seja sedentário ou não, isso acontece no dia a dia. Seja um atleta ou alguém sedentário nos movimentos, isso vai acontecer. Então, eu preciso ir lá, avaliar e descobrir, peraí, a inflamação está no ombro,
mas o problema está no cotovelo. Então não adianta eu vir aqui fazer toda a tecnologia, seja um cotovelo, laser, se o seja ombro não tá sei o que lá, deficiente. para mascarar essa inflamação. Eu preciso descobrir, peraí, a causa está onde? Ah, se eu faço uma avaliação bem feita, eu descubro que a causa está no cotovelo. Então eu vou lá tratar o cotovelo e aí sim eu melhoro essa inflamação do ombro, eu faço um tratamento eficaz. Então quanto pior for essa dor crônica, nossa, tem hora que ela está chegando na mão. Ah, está chegando na mão, Val, por quê? Porque aqui no pescoço existem nervos que estão saindo e vindo até a mão. Então tem dores na mão, como por exemplo síndrome do túnel do carpo, que é um nervo aqui, o nervo mediano que está sendo comprimido, que na verdade esse nervo sai do pescoço. Uau. Então eu preciso vir na cervical, avaliar a cervical do meu paciente, que é o pescoço, para tratar um problema lá na mão. Então o tratamento de uma dor crônica, ela tem que ser baseado em um raciocínio clínico avançado. E é isso que eu ensino no meu método, que eu estava falando para ti antes da gente começar. Então, agora, a pergunta como que é que ela é? É o que eu já vou perguntar para ela. Qual que seria esse método? Fala um pouquinho, só uma palhinha desse método que já alcançou mais de 7 mil pessoas. 7 mil alunos. No mundo? No mundo. Uau, No mundo. parabéns. Obrigada, obrigada. Eu tenho 18 anos de formada, Ok. já fiz mestrado, já fiz doutorado, já fiz muitos cursos e ao longo dos anos atendendo os pacientes, o que a gente percebeu? Que existe uma dificuldade muito grande de se tratar a causa, se trata muito a consequência. E aí eu comecei a desenvolver essa metodologia e eu entendi que isso poderia ser mais simples de ser explicado para o fisioterapeuta. Na graduação, a gente aprende realmente muito local o tratamento. Tanto é que às vezes um fisioterapeuta ele vai para um paciente vai para fisioterapia e ele vai lá, fisioterapia para o punho, fisioterapia para o cotovelo, fisioterapia para o joelho. Mas eu preciso passar fisioterapia para a pessoa, porque eu preciso avaliar a pessoa como um todo para descobrir a causa. A causa muitas vezes não está onde está a dor. Então eu desenvolvi essa metodologia e eu comecei a ensinar os fisioterapeutas a realmente saírem da caixa e pensar como que eu avalio e trato a causa desse paciente. E aí a gente já tem mais de 3 anos ensinando essa metodologia e hoje a gente tem mais de 7 mil alunos. Caramba. Espalhados em mais de 21 países também. Que sucesso, Exatamente. E como que a gente faz, Renato? A gente avalia o paciente como um todo, então não adianta eu pegar só uma região, eu preciso realmente avaliar esse paciente como um todo. A minha avaliação, a ficha de avaliação, ela é muito completa, mas muito assertiva. Não adianta eu fazer um monte de perguntas nada a ver para ti. Eu tenho que fazer o que está relacionado com a sua dor. Se você falar para mim, Val, eu tenho uma dor na coluna, eu vou falar, tá, essa dor na coluna você tem há quanto tempo? Essa dor na coluna você tem sentado, em pé ou deitado? Essa dor na coluna você tem quando você acorda? Não, você tem quando você vai dormir? Se você dorme com dor, você acorda com dor? Se você dorme com dor, você acorda sem dor, mas quando você levanta da cama você tem dor, entendeu? É todo um raciocínio entendendo, peraí, a dor é parado, a dor é em movimento, a dor é com qual movimento da coluna, qual movimento que eu gero pensamento no nervo, aonde está chegando essa dor, que aí a gente vai tabulando esse raciocínio para entender, pá, é esse nervo aqui. Até achar. E se eu sei exatamente o nervo, eu preciso tratar desde a saída até o final. Preciso tratar o trajeto, porque na passada, por exemplo, o nervo ciático, que é tão comum, na passada do nervo ciático ele tem vários pontos de compressões. Uau. Então eu preciso liberar esses pontos de compressões. Não adianta eu vir aqui no pé e querer fazer um tratamento. Então eu vou em cada um desses pontos, ensino meus alunos a tratarem cada um desses pontos para ter um tratamento eficaz. Para que realmente o paciente possa falar assim, nossa, agora sim eu consigo viver sem dor. Caraca, eu tô aqui olhando para essa doutora com todo carinho, com todo respeito, eu tô aqui maravilhado, porque são 18 anos que ela tem de estrada, mais de 7 mil pessoas alcançadas, tratadas, curadas em 21 países. Você vê aí como é que são as coisas. E ela lançou esse método e ela vai estar passando para vocês. Uma pergunta que eu quero fazer para você, doutora, é o seguinte. Uma vez, um exemplo, um paciente chega até a sua pessoa relatando sobre a sua queixa de 3 meses aí da sua enfermidade. Exato. Tá? Aí, uma vez que você encontrou a chave, o gatilho está ali, e você começou a fazer o procedimento com esse paciente, a pessoa foi curada. Suponhamos que depois de 3 meses da cura da pessoa, a enfermidade possa voltar, se a pessoa não manter uma regra, tá direitinha naquelas normas, possa voltar novamente na vida da pessoa ou não? Perfeito. Como é que... Excelente pergunta, né? Eu acho que as pessoas querem muito mágica, né? As pessoas sempre querem a pílula mágica que diminui a dor, que emagrece, que volta o cabelo, que não sei o quê. Então, assim,
Quando a gente trata um paciente, né, a gente trata da forma correta, eficaz, avaliei, descobri a causa, fiz o tratamento ele varia realmente de cada paciente. A gente não usa uma coisa que as pessoas gostam de usar, que é falar da cura. Porque quando a gente fala em dor, não existe cura teoricamente. Por que eu falo teoricamente? Às vezes eu entendo um paciente que fala, estou curado. É diferente de um câncer, por exemplo, que às vezes ele realmente está curado, que aquilo não vai mais aparecer. Mas quando eu estou falando de dor, a dor pode aparecer a qualquer momento. Você melhorei, pode falar assim, eu melhorei. Exato, melhorou, fiz um tratamento eficaz, estou 100% melhor da dor. Sim. Mas se eu estou falando de dor, qualquer coisa eu posso fazer amanhã, pode aparecer uma dor. Sim. Só que aparecer uma dor aguda, nova, é diferente de aparecer a dor crônica. Então, assim, é totalmente diferente o estado que essa pessoa estava antes e de uma dor que pode aparecer hoje na vida dela. Então, a gente tem muitas pesquisas hoje, por exemplo, que mostram que pacientes com uma dor lombar crônica têm recorrência. Por mais que as pesquisas tentem entender, as pesquisas, assim, tipo, eu tô falando de pesquisa publicada em inglês mundial. Tem que entender como que eu posso. Não existe nada que fala assim, você nunca mais vai ter dor. Não existe isso. Mas existem hábitos como fazer exercício, se alimentar melhor, dormir bem, cuidar com o nível de estresse. Pensa só, num carro. Você não leva o carro para fazer uma revisão? Sim. Por quê? Porque você não quer que ele dê problema. Então, por que as pessoas não vão no fisioterapeuta fazer uma revisão do corpo para não aparecer novamente essa dor? Então, a gente entra numa questão preventiva. Eu tratei uma dor, tinha algo que era muito importante ali, a pessoa ficou muito bem. Ela não pode parar de fazer as coisas. Ela tem que continuar se exercitando, se cuidando. Ela pode fazer uma fisioterapia preventiva para ver como que está a mobilidade do corpo dela, para se manter bem. Não precisa esperar a dor voltar novamente, entende? Verdade. Que nem você me falou da questão dessa dor. Quando você faz uma dieta, se você parar de comer bem, você vai engordar de novo. Vai engordar tudo de novo. E ainda está arriscado de ainda se queixar com a clínica. Poxa, eu fui na clínica tal, me prometeu aquela lipo X e falou que não ia mais engordar. Mas só que você não se tratou, não cuidou. Então os cuidados depois são muito importantes, sabe? Tão mais importante, né? Tão iguais importantes quanto o tratamento. Então ter um fisioterapeuta diferenciado, que sabe ter um raciocínio clínico avançado, que não vai fazer o mesmo do mesmo, que vai realmente buscar a causa, que realmente fazer técnicas que vão ser assertivas para melhorar esse paciente, sabe? Tipo, deixar o corpo da pessoa zeradinho mesmo. Só que depois ela precisa continuar se cuidando. Entendi. Para nós finalizarmos, doutora, a dor crônica, ela tem uma idade certa para ir na vida de um paciente? Ou ela vem mais assim nos adultos? Não tem uma idade certa. Não tem uma idade certa. Eu posso ter pessoas com dores crônicas mais novas, mas é muito mais comum você ter aí acima dos 30 anos. Acima dos 30. Exatamente. Então você vai ter aí de 30 a 60 anos essa faixa aí que é muito comum de aparecer essa dor crônica. Depois é comum? Claro que é comum o idoso ter também uma dor crônica, só que nessa faixa em que a pessoa tem uma quantidade de horas, que se trabalha mais e muitas vezes trabalha no pesado, ou não dorme bem, não se alimenta bem, sabe? Que você realmente sacrifica essas coisas importantes por causa do trabalho, é comum de aparecer e de se manter e de acabar gerando esse incômodo no que a pessoa tem que fazer. Então, se eu trabalho, eu que sou fisioterapeuta também tem dor, tá? Sim. Isso é engraçado, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo, vocês também precisam se tratar, fisioterapeuta também tem dor. Ainda mais que eles trabalham atendendo 10 pacientes por dia, é cansativo para o corpo. Então, se eles não se cuidarem, eles vão ser o próximo paciente. Que daqui a pouco eles não conseguem atender o paciente por causa da dor que eles estão sentindo. Então, a dor crônica, ela acaba impedindo uma cozinheira que trabalha ali com o ombro. Daqui a pouco chega uma dor que ela não consegue mais segurar e fazer o trabalho dela. Segurança, o médico. Exato. Então, ela não consegue trabalhar por causa da dor. Então, se torna muito complicado. Ai, gente, gostaria de ficar aqui até mais uma hora conversando, porque é um bate-papo muito pertinente, muito maravilhoso. Nós falamos sobre dor crônica. Você que sofre disso, vamos fazer o seguinte. Eu pedi para a doutora Valquíria Fernandes passar os contatos, maiores informações, para você que está nos assistindo, pegar esse método aí que está revolucionando o Brasil e o mundo, já alcançou mais de 7 mil pessoas em 21 países. Quem sabe o teu país vai ser alcançado também. Pode passar, por favor, doutora. Show de bola, obrigado. Bom, primeiramente só agradecer aqui o pessoal, muito bom poder estar aqui e poder ajudar aí a audiência. A gente tem uma missão muito grande de elevar o nível da fisioterapia e poder ajudar as pessoas a viverem sem dor. Eu
moro em Natal, como eu te falei, mas eu tenho vários alunos formados pelo meu método aqui em São Paulo que podem com certeza ajudar a população de São Paulo. Quem quiser tirar dúvidas ou ver mais informações, eu produzo muito conteúdo, então no meu Instagram com certeza as pessoas vão encontrar, que é @doutora_DRA Valquíria, WALKY, é tudo diferente meu nome, _ Fernandes. Então, doutora Valquíria _ Fernandes, lá vocês podem encontrar muito conteúdo, tirar dúvidas e ver meus alunos que são daqui de São Paulo e podem estar ajudando o pessoal. Que maravilha, cara. Que entrevista maravilhosa. Obrigado, Obrigada. doutora. Passa muito rápido. É, rapidinho. Passa muito rápido. Vamos fazer o seguinte, fica aqui ainda. Quero conversar mais um pouquinho com você.